Fala, nação colorada, iniciando mais um debate vermelho, um debate extremamente qualificado para colocarmos em dia os assuntos que envolvem o internacional. Comigo hoje, Silvani França e Caio Stroff, para a gente colocar as pautas coloradas em dia. Como é que tá, Silvani? Tudo bem? Como é que foi o Natal, meu amigo? Beleza, muito bem, tudo bem, Abdala, graças a Deus, tudo certinho, família reunida, tudo tranquilo. E lembramos, né, do menino Jesus, claro, mas também rolou aquela troca de presente, aquela coisa legal. E satisfeitos, graças a Deus, foi tudo bem, todo mundo com vida e saúde, isso é que interessa, né, irmão? É isso, Silvani. Como é que tá Caio Stroff? Caio Stroff hoje num cenário diferente. O homem tá viajando, tá curtindo um pouco as férias. Como é que tá, Caio? Como é que passou o Natal, meu amigo? Passei bem, graças a Deus, todo mundo reunido, um churrasquinho aqui, né, porque teve um pouquinho de Chester, um pouquinho de churrasco, né, a gente tem essa tradição, né, Abdala, tu que é gaúcho, o Silvani não conta muito, mas deu tudo certo, troca de presente, bastante sobremesa, coisa tudo certo. Aí sim. Vamos iniciar então, Silvani França, com o seguinte. Dia 16 de janeiro, Silvani, sabe o que vai acontecer? O que pretende acontecer, na verdade, não está ainda totalmente definido, mas tem um pingo de chance de acontecer. Na verdade, um pingo não. Muita chance de acontecer, que é, Silvani França, o Internacional de Porto Alegre enfrentar a seleção mexicana num amistoso que tanto o Inter como também o México irão lançar suas camisetas para a temporada de 2025. São patrocinadas pela Adidas. E o Inter, inclusive, né, a gente tem bastidores que a novo manto colorado terá menções ao título brasileiro de 1975, talvez alguma coisa mais retrô, porque está completando neste ano 50 anos do primeiro título brasileiro do Internacional e primeiro título brasileiro do estado do Rio Grande do Sul, Silvani França. Então a gente pode ter, dia 16 de janeiro, ainda não se sabe qual time do Inter vai a campo, mas podemos ter Internacional contra México, Silvani França. Pode ser Rocher versus Ochoa. Rapaz, a hora que eu vi essa notícia, eu achei, pô, que barato, né, cara? Muito legal, uma seleção de um outro continente, né, vindo para cá. Eu achei que é muito legal e espero que o Inter tenha força máxima, né? Esse confronto aí, o Ochoa e Rocher, por exemplo, vai dar uma aquecida legal, né? Tomara que jogue Valência, jogue Borré, jogue todo mundo, né, bicho? Pô, vai ser muito maneiro, eu gostei muito. Acho que é uma sacada legal da empresa de material esportivo, né? De fazer esse lançamento de uma equipe, de uma seleção que são seus, né? Que participam dos seus quadros, para poder fazer esse lançamento aí do novo uniforme. Sacada genial, vai atrair a mídia das Américas toda, pode ter certeza. Ô, Caio Stroff, pra ti que também é gaúcho, que também mora no estado do Rio Grande do Sul, me diz, cara, qual é a importância do Javier Aguirre, o treinador mexicano, e sua tropa estarem no Rio Grande do Sul e jogarem no estádio Beira-Rio contra o Internacional? A importância para o estado, Caio Stroff. Olha, Abdala, acho que o estado do Rio Grande do Sul, ele passou, né, por acho que primeiro vai ser um marco, né, de uma passagem de bastão por tudo que aconteceu em 2024, em terminar um ano de uma forma festiva, de uma forma legal aí, que o Inter e a Adidas estão proporcionando. Muito, muito interessante essa sacada, mas é importante também que é o seguinte, duas coisas, né? O Cleiton Sampaio vai jogar contra a seleção do México, né? Que dificuldade que o Inter vai passar. Uma pena. E seguinte, né? 50 anos sem título do Inter, né? 50 anos sem título brasileiro. Que é realmente Mas como 50 anos sem título brasileiro se o Inter ganhou em 79? É 50 que completa os 50 anos festivos. Primeiro título, senhor Caio, é 50. Não vem com o teu gremismo aqui, Caio. São 50 anos comemorados do primeiro título brasileiro do Inter, que inclusive foi o primeiro conquistado no Rio Grande do Sul.
O Caio resolveu tirar um sarro legal, o Abdala. Olha só, rapaz. Só que ele faltou informação, hein, Silvani? Como 50 anos. Ah, e o Caio tá de brincadeira. Ô, Caio, me diz uma coisa então, seu corneteiro. O Bernabé, cara, tem uma situação diferente, tá? O Bernabé agora, o Celtic quer negociar, né? Na verdade, o Celtic sempre quis negociar. O Inter queria um empréstimo, a renovação de empréstimo do Bernabé, mas o Celtic disse que não. Eu não abro mão da venda por 5 milhões de euros. E aí o Palmeiras tem interesse, despertou o interesse do Palmeiras. O Palmeiras já deve também estar conversando com o Celtic, mas a gente conseguiu apurar em GZH, que inclusive é um vídeo que está postado no meu canal, quem quiser acompanhar, quem quiser assistir. É um shorts que eu fiz em relação ao Bernabé, mas o Internacional está disposto, Caio, a parcelar esse valor. E isso o Celtic se agrada. Esse parcelamento está de acordo com o Celtic. Só que se o Palmeiras vier oferecer um valor maior, que é o que se imagina, ou então o Palmeiras oferecer... além de um valor maior, tempo de contrato melhor para o Bernabé, daqui a pouco pode ser que o jogador vá para o Palmeiras. Mas o Inter está confiante na negociação, até porque o jogador colorado quer permanecer no Internacional, ele quer ficar no Beira-Rio porque ele tem a garantia da titularidade. No Palmeiras ele não tem essa garantia. No Internacional ele tem essa garantia e ele está muito feliz, muito ambientado com o Rio Grande do Sul. Então tem essa possibilidade, a direção do Inter está bastante otimista para a permanência do Bernabé. Tu enxerga com bons olhos essa situação, cara, agora do Internacional tentar parcelar e o Celtic ceder isso? Ô, Abdala e Silvani, acho que sempre, quando a gente está tratando de um empréstimo, né, a regra da negociação é: vou negociar primeiro com quem está com o jogador. Nesse caso é o Inter, né? Então, e realmente, se o Celtic pensou o seguinte: o Bernabé, acreditamos todos nós aqui, que ele tem um mercado maior na América do Sul, com o próprio Palmeiras, e agora sendo titular do Inter. E aí resolveu negociar de uma outra forma, porque fez uma leitura, e na minha opinião está muito correta, a leitura que na Europa o Bernabé não tem tanto mercado quanto teria na América do Sul, justamente por estar ambientado. Em relação ao parcelamento, é bem importante essa questão, porque em todas as negociações vai ser muito difícil o Inter pagar à vista alguma coisa. E a gente sabe disso, e não é de hoje. Eu falei no último sábado aqui da dificuldade que é, se caso, por exemplo, o Bernabé, nesse caso, ir embora, a dificuldade que o Inter vai ter em remontar esse sistema defensivo tão sólido que o Inter conseguiu fazer na temporada passada que terminou. Então, acho que começa a ter um negócio e começa a ser mais cristalizada a permanência do Bernabé, sim. Por quê? Porque o Inter não consegue pagar 5 milhões à vista e não consegue pagar que não sendo algo parcelado. Então, acho que começa a ter uma negociação mais cristalizada a favor do Inter em relação ao Bernabé. Silvani França, eu acho que eu não comentei contigo, eu não lembro se o Caio estava comigo, mas conseguimos, Silvani França. Antes do final de 2024, ultrapassamos a barreira dos 500 inscritos, Silvani França. Estamos chegando agora a 510 inscritos. Esse vídeo é gravado, esse debate vermelho é gravado, ele vai ao ar no sábado. Então a gente tem a possibilidade, Silvani, de no sábado, quando o pessoal estiver nos assistindo, a gente já ter passado até a barreira dos 510 inscritos, Silvani França. A gente com muito trabalho, muito esforço, eu sempre contando com a ajuda do Caio, do Silvani, do Humberto, do Mailton, do Eduardo, do Alemão, do Ângelo, de toda aquela galera, Gustavo Teodoro, todo mundo ajudando, os nossos telespectadores que estão sempre com a gente também. Inclusive, te inscreve no canal, deixa o like, compartilha essa live, esse debate vermelho, ativa o sininho para receber as notificações. Pode deixar teu comentário, a gente não vai conseguir responder porque a gente não está ao vivo, esse programa é gravado, mas pode deixar teu comentário, interage com os outros no chat, vai ser muito bacana, Silvani França. E o Bernabé, Silvani? Depois o Silvani vai falar dessa nossa meta alcançada
cansada e Bernabei também. O Bernabei, o Silvani escutou a situação que eu acabei de passar. Silvani, se o Silvani França fosse Bernabei, Alexandro Bernabei, Silvani tivesse proposta do Internacional, proposta do Palmeiras. Qual é a proposta do título? O Inter e o Palmeiras, claro que o Palmeiras tem uma chance muito maior do que o Internacional, mas competições a disputar são as mesmas: Libertadores, Estadual, Copa do Brasil, Brasileirão. Então, assim, as competições são as mesmas. Só que lá no Palmeiras, lá no Allianz Parque em São Paulo, o Bernabei teria que se ambientar e disputar posição com o Piquerez. No Internacional ele está ambientado, gosta de estar no Internacional e ele é o titular absoluto. Então, Silvani França, o que tu acha da movimentação do Internacional em relação a isso e o que Silvani França no lugar de Bernabei faria? Bom, deixa eu comentar primeiro do que nós atingimos aí, dos 500 aí, likes aí, tudo, porque é o seguinte, eu estava com o senhor no dia que nós conseguimos essa marca aí, tá? Então, se esqueceu de mim, né? Tu estavas quando a gente rompeu essa barreira? Eu estava contigo. Foi na live que tu saiu um pouco antes, né? Exatamente. Tá, beleza. Tá? Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu acredito muito numa coisa chamada ambiente. Qualquer área da vida humana, se você tiver um bom ambiente de trabalho, a sua chance de desenvolver é maior. Então, assim, quando eu vi hoje o pessoal dizendo, olha, o Bernabei quer ficar, parece que a família se ambientou a Porto Alegre, e ele gostou, ele está bem no Internacional, está jogando muita bola. Eu acho que isso é fundamental. E uma certeza também. No Internacional, o Bernabei é titular absoluto. Absoluto. A não ser que o Inter contrate alguém que vá chegar ali para disputar a posição com ele ferrenhamente. Hoje não tem. Só se o Inter contratar o Robertson do Liverpool. Uma coisa assim, exatamente. Só se for isso, senão... Hoje é ele absoluto. E no Palmeiras, ele tem o Piquerez, que, sinceramente... a gente, assim, eu não tenho muita dificuldade, acho o Bernabei um ótimo jogador, o Internacional está jogando muito, mas vou te falar a verdade, eu acho o Piquerez melhor do que ele. Então, assim, eu acho o Piquerez tem mais tempo de amostragem, né, Silvani? Ele está mais tempo jogando bem, né? Sim. E o Bernabei me preocupa quando o Caio coloca a seguinte situação. Caio coloca assim, ele não tem mercado na Europa. Se ele não tem mercado na Europa, é porque ele não foi muito bem. Se o Celtic não faz, mesmo ele jogando a bola que ele jogou no Brasil, e o Celtic teve total conhecimento disso, e não fez força e não faz força, é porque lá ele não se apresentou tão bem quanto ele está se apresentando aqui. Pode ser questão de clima, de tudo, sei lá. Isso aí acontece. Mas, então, eu vejo grandes possibilidades do Bernabei conseguir o seu intento de ficar. Agora, só para encerrar, o Abdala, cadê os colorados endinheirados? Porque 5 milhões de euros, vamos botar hoje na faixa de 30 milhões de reais aí. Se você pega aí cinco colorados endinheirados, bem endinheirados mesmo, você faz esses 30 milhões aí tranquilamente e paga esse negócio de uma vez e pronto. Não pagaram no passado aí 1 milhão o Rodinei jogar um jogo, entrar em campo e ser expulso? Seu Elusmar fez essa compra. Pois é, então por que o Barcelos não dá uma movimentada aí pelo conselho afora, por essa e compra e paga logo o passe desse cara e não corre risco nenhum, porque a prioridade é do Internacional. Chegou com 5 milhões de euros, jogou na mesa, o Palmeiras pode oferecer 30 que o Palmeiras não pode fazer nada. Eu acho que é muito por aí, sabe? Cadê essa galera aí? Aparece aí, vamos lá.
É que. Na verdade, Caio e Silvani, na verdade, assim, o Alessandro Barcelos não consegue fechar investidor. O Alessandro Barcelos não consegue. Na campanha dele da reeleição, ele tirou foto com o Elusmar, que foi o cara que pagou o Rodinei, e depois ele nunca mais entrou em contato com o Elusmar. Até o próprio Sonda, eu tenho certeza que era adversário político, mas deu-se Sonda. Se o Barcelos conversar com ele, o Sonda ajuda também, que é outro investidor. O Sonda, inclusive, foi quem trouxe do Alessandro. Então, assim, tem muitas outras contratações. Claro, mas o Barcelos não. Para ele sozinho tirar do bolso e pagar isso para ele é, como diz o pessoal aqui, isso aí para ele é troco de pinga, cara. Pô. Só que o presidente não consegue fechar essas coligações, ele não consegue fechar esses laços. Alessandro Barcelos tem muita dificuldade em fechar com o investidor, Caio. Só que é, Silvani e Abdala, e acho que a gente fecha numa situação. Além dessa dificuldade dita pelo Abdala, falada por mim no sábado anterior, né? A gente tem falado disso. O Inter não tem crédito, tá certo? O Inter não tem crédito na praça. O Inter não tinha, mas quando trouxe o D'Alessandro com o Sonda, também não tinha. É porque o Sonda é colorado, assim como o Elusmar é colorado. O Inter, quando o Elusmar pagou 1 milhão, né? O Elusmar pagou 1 milhão pro Rodinei jogar, o Inter não tinha crédito também. A questão é que esses caras, eles são colorados, é igual o Pedrinho, hoje dono do Cruzeiro. Ele é cruzeirense. O Sonda, claro, é óbvio, aqui ó, para ninguém entender errado, é óbvio que o Sonda não vai colocar dinheiro para perder. O Elusmar não vai colocar dinheiro para perder. Verdade que no Rodinei ele perdeu. Mas a marca do Elusmar se espalhou pelo mundo todo. Porque ele fez essa ação. Então a ação de marketing. E o Elusmar é um multimilionário, assim como o Delcy Sonda. Então esses caras, eles mostram a sua marca. O Sonda Delcy Sonda, Silvani. Da noite pro dia, Abdala. Desculpa te... Claro. Da noite pro dia, cara. Isso pra eles é claro. E assim, ó, quando o Textor chegou no Botafogo, vocês acham que ele investiu porque ele gosta de investir? Só pra perder dinheiro? Não! Olha quanto o Botafogo teve de retorno agora. Então, assim, gente, o investimento do Delcy Sonda hoje, o investimento do Elusmar, eles terão retorno depois. Então, eles são colorados. O Inter não tem crédito, Caio, perante ao futebol. Não a esses investidores, entendeu? Que são colorados. Mas deixa eu fazer um outro contraponto. Realmente, isso aí é verdade. Sei que vocês disseram, é muito verdade. Mas, para conseguir isso, gente, falta uma articulação do Barcelos para aqueles que pensam diferente dele. Ele consegue articular dentro do grupo político dele. Mas, fora, ele tem uma dificuldade de articulação muito grande. Essa é a grande verdade também. Conhecer a vida do Internacional, eu não conheço, vocês sabem, eu estou aqui no Rio de Janeiro, participo aqui carinhosamente, porque eu e o Abdala, nós temos uma amizade muito forte, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Ô, Caio, eu tenho certeza, eu sempre trabalhei na minha vida com uma coisa chamada transparência. Sinceramente, eu acho que o próprio Alessandro Barcelos não precisa do grupo político dele, não precisa de nada. Pega o telefone, liga pro Sonda. O Sonda, é o seguinte, cara, você é colorado. Eu sou colorado. Eu preciso de manter o Bernabéu aqui. Quanto você pode ajudar o Internacional? A gente divulga, a gente coloca, faz um vídeo, um áudio, sei lá, qualquer coisa dizendo da tua participação. Quanto que você pode investir nisso daí para ajudar o Internacional a manter um jogador que foi destaque no futebol? E aí é o seguinte, cara, quando ele tiver que sair daqui, a gente a gente vender ele, eu te dou uma porcentagem aí de 10%, 20% e tal, para poder contrabalançar essa coisa toda. Meu amigo, quem quer, tem que fazer. Não pode mandar, não tem muito essa. Eu fico muito besta de ver certas coisas no futebol, porque tem gente, cara, que é disposta a ajudar os clubes. O problema é que as direções dos clubes, normalmente, principalmente amadoristicamente falando,
os caras pensam só não, mas eu não vou falar com fulano porque ele é da minha, que ele é opositor a mim e tal, e não pensa no bem-estar do clube do time. Eu penso assim, sinceramente, se eu estiver errado, podem me corrigir à vontade, mas é só ele pegar o telefone, ele sabe quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, quem pode ajudar, quem não pode ajudar. Está faltando também vontade política e vontade administrativa do presidente do Inter também. Desculpa, mas é o que eu penso. Silvanê, seguinte, eu sou o Alessandro Barcelos, eu vou aqui mostrar o que ele deve fazer, espero que ele esteja nos acompanhando. Pega o seu smartphone, tem o contato, obviamente, do Elusmar, porque o Elusmar fez uma foto com ele. Se ele não tem o contato do Sonda, ele agora teve a reunião das debêntures com o Fernando Carvalho, ele deve ter pego o contato do Delcir Sonda. Então ele vai ligar pro Elusmar, ó. Ô Elusmar, como é que tá o meu rei da agro aí? Tá tudo bem, senhor Elusmar? Cara, é o seguinte, olha só, o Celtic tá pedindo 5 milhões de euros pelo Bernabé, entendeu? Tu consegue me ajudar aí com 1 milhão e meio de euros? O que tu acha? Me ajuda aí pra gente trazer esse lateral, ele vai ganhar muita visibilidade aqui, ele foi o melhor lateral esquerdo da temporada, foi eleito o melhor do Brasileirão. Quando ele voltar para a Europa por um preço muito maior, eu te dou uma porcentagem disso, beleza? Tá, fechou. Depois tu passa aqui para conversar então, beleza. Agora eu vou ligar pro Delcir. Ô Delcir Sonda, como é que tá? Tudo bem? Quanto tempo? Saudade do senhor estar na ativa aqui no Internacional e a chance do senhor voltar à ativa. Eu tenho um jogador aí chamado Bernabé, o senhor que é colorado deve acompanhar, né? Ele termina o contrato agora, dia 31 de dezembro. Palmeiras tá de olho, Palmeiras é forte, da Crefisa, o senhor sabe, né? Então assim, ó, eles estão pedindo 5 milhões de euros. O Elusmar vai me ajudar com 1,5 milhão. Será que tu consegue me ajudar com 1 milhão e meio? E aí o Internacional coloca os outros 2 milhões que faltam, né? Os outros 2 milhões de euros. O senhor me ajuda? Fechou então, fechou. Eu vou anunciar agora a renovação de contrato com o Bernabé. Valeu, até mais, tchau. É simples, senhor França, é simples. Ensinei, em 2 minutos e meio, ensinei Alessandro Barcelos a fechar negociações, Caistrofe. Eu ia espirrar agora nesse momento, mas não espirrei. Gente, cara, realmente isso. É isso. É só ligar, gente. E tem que fazer um esforço. Acho que por parte do Inter tem que acontecer. Esse é um diálogo, senta numa mesa de negociação e diz, ó, o jogador é esse, ele não tem, como eu disse, ele não tem mercado lá na Europa, porque se não tivesse mercado, o Celtic passaria para frente na Europa e não faria ele mudar de continente, está óbvio, né? E daí, se não tem mercado porque foi bem, porque não foi bem, é um outro caso. Se ganhava muito lá no Celtic é outro problema. Mas fato é que ele não tem mercado. E o Inter, cara, é isso que é o mais impressionante de tudo e aponta a dificuldade que nós estamos falando aqui. O Inter, por ter o Bernabé até dia 31 de dezembro, ele tem obrigação contratual de ser consultado e ter a oportunidade financeira de fazer uma negociação melhor. Acho que realmente é uma falta talvez de um entendimento até financeiro por parte do Alessandro Barcelos, de saber que, o Elusmar e o Sonda são colorados, o Elusmar e o Sonda já ajudaram o Inter, o Elusmar e o Sonda têm como virem até aqui para daqui a pouco fazer, não são empresários pobres, muito pelo contrário, são empresários que têm posse, são empresários que têm o seu como se deslocarem bem para vir aqui conversar. Então realmente é só uma questão de vontade, porque financeiramente o Inter, se quiser, tem de onde tirar, e contratualmente o Bernabé precisa escutar o Inter, porque ele tem o empréstimo vigorando aqui no Rio Grande do Sul. E se o Bernabé não tem mercado na Europa, ele está começando a ter, porque a temporada que ele fez em 2024 é para os clubes da Europa ficarem de olho, inclusive o Celtic, analisar e tentar repassar os melhores momentos
para um outro clube da Europa, até porque se esse jogador repetir a temporada de 24 na temporada 25, Silvani França, ele volta para a Europa de novo. O assunto agora, Silvani e Caio... Só uma coisinha. Eu acho que o Silvani quer falar um pouco sobre o Bernabé. Só para matar uma situação aqui. Eu acho acho não, tenho certeza. O presidente do Inter tem que agir com rapidez. Porque se der 1º de janeiro, se der 00:01 do dia 31 para o dia 1º na virada do ano, se der 00:01, ele já não tem condição mais de fazer negócio. Aí o que o Palmeiras der é o que vai ser, é o que vai acontecer. Então, assim, o Alessandro Barcelos está contra a parede. Ou ele fecha antes do dia 31 alguma coisa, que se der dia 1º, pode esquecer, já era o Bernabé, não vai jogar no Internacional. Eu fiquei sabendo que a Leila Pereira, a presidente do Palmeiras, ela comprou três carregadores, aqueles portáteis, para ficar no bolso para não acabar a bateria. Porque se acabar a bateria, ela coloca, né? Porque aonde ela estiver, se tiver bateria no carregador, ela conecta no celular e não perde a bateria, só para esperar o dia 31 para ligar para o Celtic para tentar contratar o Bernabé. Então o Inter tem que estar de olho, o Inter tem que estar ligado, tem que apalavrar, alinhar tudo antes. Não pode deixar para as últimas horas, senão o Palmeiras vem e leva o jogador. Silvani França e Caio Stroff. O assunto agora é um assunto que não agrada os colorados, pelo menos a mim não agrada. E eu não vou falar, eu não gosto de trazer inverdades. Então, como eu não tenho certeza de quais são os clubes, eu tenho especulações. Eu tenho aqui algumas informações que eu recebi, mas eu não tenho certeza, não tenho convicção, então eu não vou trazer os clubes. Mas 2 clubes do futebol brasileiro e um clube da MLS, que é a Liga dos Estados Unidos, estão interessados, sondando Enner Valencia. 2 clubes do futebol brasileiro e um clube da Major League Soccer estão sondando, estão de olho no Enner Valencia. O empresário do Enner Valencia disse: olha, o Enner Valencia está muito feliz no Internacional, ele quer cumprir o contrato que termina em 2026, no meio de 2026. Se vier proposta, se algum clube entrar em contato com a gente vai sentar para conversar com o presidente do Internacional para ver o que fica melhor para todos. Mas hoje é vontade e desejo de Enner Valencia em permanecer no Internacional. Mas tem 3 clubes, Silvani França, 2 aqui do mercado nacional, que estão com o Enner Valencia na mira. Silvani França, sendo Alessandro Barcelos, abriria a mão de Enner Valencia ou não? Esse cara fica no grupo para 25. Tem contrato, não tem? Tem até 26. Então pronto, tem contrato. Primeira coisa, tem contrato. Segunda coisa, desculpa, Silvani, eu não creio que haja proposta do futebol brasileiro. Primeiro, o Enner Valencia não vem fazendo no Internacional tudo aquilo que todos nós, sendo torcedores do Inter ou não, né, gostando do futebol dele ou não, todo mundo esperava um pouco mais do Enner Valencia. Não veio. Inclusive, o lance capital que poderia ter colocado o Internacional numa Libertadores no ano de 2023, ele perdeu 2 gols feitos. Então, aquilo marcou muito. Silvani, eu não creio que dos Estados Unidos até possa ser. Porque é um jogador de nome, que é um cara tal, tudo bem. Mas do futebol brasileiro, eu duvido. Eu duvido que tenha. Então, eu acho que é mais forçação de barra do empresário para ver que o Inter chega em alguma situação do que tudo. Não, assim, ó, não tem proposta. Sondagens e interesse de 2 clubes do futebol brasileiro. São sondagens. Ainda ninguém fez proposta, ninguém chegou para conversar. Desculpa, eu coloquei a palavra proposta. Não é nem sondagem. É aquele negócio. O que aconteceu? Vamos supor que o Silvani França é um jogador de futebol e o seu empresário é Caio Stroff. Eu ligo aqui pro Caio. Fala, Caio, hoje eu tô gostando de Encenato, viu, Silvani? Tu liga aqui e diz assim: Caio Stroff, tudo bem, Caio Stroff? Então, eu queria falar sobre o Silvani França, que eu acho que é um excelente jogador de futebol. Como é que tá a situação dele aí? A gente tem interesse aqui, só para saber como é que tá a situação. Aí o empresário passa a situação: ele tem 2 anos até mais 1 ano e meio de contrato com o Internacional, recebe na casa de R$1,5 milhão. Aí o empresário: não, beleza.
tô interessado no jogador, mais tarde a gente conversa. E desliga. Se vai voltar a ligar, eu não sei. Mostrou interesse, despertou o interesse. Como eu disse, para não trazerem verdades, eu não vou citar os clubes. Mas um dos clubes envolvidos, pelo que eu apurei, um dos clubes envolvidos está perdendo ou vai perder um grande atacante. Vai perder um grande atacante de lado de campo, talvez queira tentar uma reposição. E aí está em busca do Ener Valencia. Mas eu concordo com o Silvani que o Ener, com a camisa do Inter, ele não conseguiu entregar o esperado, mas ninguém pode tirar de contexto que é o Ener Valencia, que é a principal referência dos últimos anos do Equador, que é um cara que tem uma carreira brilhante na Europa, que disputou há 1 ano e meio atrás, 2 anos, a chuteira de ouro na Europa, e é jogador de Copa do Mundo, jogador que tem o mesmo número de gols do Neymar numa Copa do Mundo. Então isso tudo a gente não pode tirar de contexto. O que eu faria? Depois eu vou pegar a opinião do Caio Stroff. Eu chego e digo para esses times que estão interessados: vocês têm interesse no Ener Valencia? Vocês querem pagar quanto? Porque assim, liberar a gente não libera. Eu quero saber quanto que tu tá disposto a pagar. Tá disposto a pagar 2, 3 milhões de euros? Eu sei que ele tem 35 anos, eu sei que é um jogador já experiente, mais pro fim da carreira do que pro início, né? Eu sei de tudo isso, mas quanto que vocês estão dispostos a pagar? É 2, 3, 4 de euros? A gente negocia. Agora, se vocês quiserem pagar 1, 2 milhões de reais, nem vem conversar com a gente, nem vem conversar. Então a gente tem que entrar num acordo. Eu penso assim, Caio. Eu acho que para um reserva o Ener Valencia recebe muito para um reserva, só que o Inter investiu nesse jogador. O Inter não pode simplesmente entregar ele para outro time, como vem fazendo com o Alário, como deve fazer com o Alário. O Inter simplesmente vai entregar o Alário para o Nacional do Uruguai. Ó, toma aqui o Alário, é de vocês, e não vou pagar mais 1 milhão de reais por mês, mas o Alário é de vocês. O Inter é um time que tem muita dificuldade para contratar, para fechar algum tipo de negócio, mas quando chega no Inter, o Inter é uma vaselina. Alessandro Barcelos simplesmente disse: ó, Nacional, vocês querem um Alário? É de vocês. Eu tenho esse medo, daqui a pouco se entende que o Valencia não é mais útil. Ó, o Valencia é de vocês, vamos leiloar no mercado. Não é assim que funciona, Caio. Tem que saber negociar. Vai no Nacional, pede alguma compensação financeira, né, em relação ao Alário. Se o Valencia vier a sair, tem que ser dessa forma. Não adianta tu entregar de bandeja um jogador que lotou o aeroporto. Hoje ele não presta, Silvani França. Para muita gente da torcida ele não presta. Mas quando ele foi anunciado, pergunta se o Gigantinho estava cheio ou não. Aí ninguém lembra que tinha mais de 10 mil colorados no Gigantinho para receber o Ener Valencia. Falar hoje que é o Bagre Valência, Bagrência, falar essas coisas agora é fácil. Agora, na hora que o homem estava aí, 10 mil pessoas foram lá. Olha, ele chegou na madrugada. Na madrugada, o aeroporto estava lotado para receber ele, Caio. Lotado. Agora, falar que o cara não presta é fácil. Quando ele chegou, era a grande contratação do Brasil, Caio. Abdala, vamos lá. São três coisas, tá? Em relação ao Alário que tu citou, tá? Realmente, o Inter acho que vai se desfazer do Alário mesmo, se já não se desfez e só tá esperando fechar o dia 31 ali, para que isso aconteça de forma mais palpável. E aí, realmente, o Alário era um salário grande para um custo-benefício muito menor em relação ao Alário. Só que, em relação ao Valencia, eu concordo contigo. É um custo-benefício ainda alto, tá? Porque o Valencia ele tem a centroavância a seu favor, o fato de ser centroavante, e tem o lado de campo a seu favor. Ou seja, no ataque ele joga de 3 posições, ele joga no mínimo em 2. Né? Então é um jogador útil. Segunda coisa, o Inter fez um investimento ano passado de 100 milhões de reais em jogador. Contratou o Borré, contratou o próprio Valencia, encheu... Maia. Fez tudo isso. Thiago Maia. Isso, Thiago Maia, o próprio Bernabé, coisa e tal. Todos excelentes contratações. Só que o Inter fez um investimento de 100 milhões para chegar nesta época do ano de 2024, em dezembro, dia 26 de dezembro, para vender esses ativos do clube no dobro, no triplo, no quádruplo do valor. Só que isso não aconteceu por um erro de planejamento, por uma dificuldade que o Inter
passou durante a temporada, e entenda-se dificuldade, o trabalho mal feito do Kudê, e também, claro, a enchente que já passou fazem 8 meses. Agora sim, ó, realmente é um erro muito grande por parte do Alessandro Barcelos, e eu não tô aqui torcendo para que isso não aconteça, eu não tô aqui torcendo para que isso aconteça, eu só tô constatando que se acontecer é um grande erro. Tu não pode se desfazer de um jogador que tem um ano e meio de contrato a mais no teu clube, justamente só pelo aspecto de que ele não serve, tá certo? E aí, se isso acontecer só pelo aspecto que ele não serve, tendo um ano e meio de contrato ainda pela frente, sendo que ele termina só lá em 2026, aí seria um erro crasso. Ô, Silvani, vamos lá. É que assim, eu vou te passar. Pode fazer. Não, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A idade do Ener Valencia é qual? 35 anos. 35 anos. Você acha que um clube brasileiro vai investir euros em um jogador com 35 anos, que veio de fora, que tem todo o histórico que vocês dois falaram, concordo com vocês. Só que também tem que... É uma balança, você tem que pesar na balança aí, se vale a pena você despejar 2 milhões de euros, que seja aí, 15 milhões de reais quase, por um jogador que não está rendendo tudo isso. Sendo então, que pode... Por isso, Silvani, mais novos do que ele. Por isso que eu não acredito, né, nessa possibilidade. Diga, meu querido. Então, Silvani, por isso que eu disse, se for uma negociação, ok, uma negociação em questão de valores. Agora, tu também não pode pegar um jogador que o Inter teve um alto investimento e esse jogador que o Inter teve um alto investimento simplesmente entregar. Porque, vamos lá, os números do Valencia não são números desprezíveis, tá, Silvani? É que perante a expectativa dele, ok. Só que, vamos lá, o Valencia em 2023 teve 28 jogos e marcou 13 gols, dando 2 assistências. Ou seja, em 28 jogos ele participou de 15 gols do Internacional, 13 gols, 2 assistências, o que é quase 50% dos gols do Inter marcados desde sua chegada. Em 2024, foi o ano que ele alternou a titularidade com a reserva, ele teve 40 jogos, marcou 11 gols e deu 3 assistências. Então, 14 participações em 40 jogos. Somando tudo, o Valencia tem 68 jogos, marcou 24 gols e 5 assistências. Então os números não são números ruins. Inclusive são números semelhantes aos números do Borré. Então assim, os números dele são ruins pela expectativa gerada em cima do Valencia. Agora, se fosse um jogador comum, se fosse o Alexandre Alemão, que estava no Internacional e hoje joga a segunda divisão pelo Oviedo da Espanha, se fosse o Alemão, a gente já está dizendo aqui que tinha que ir para a seleção, pelos números. Mas como é o Ener Valencia, e eu tenho expectativa e tinha expectativa de que o Valencia marcasse mais de 25 gols por temporada. Era o que eu esperava de um jogador que veio com tamanho, entendeu? Mas assim, números desprezíveis estão longe disso. Os números do Valencia são números ok, não são números ruins. Então o Inter não pode se dar ao luxo de simplesmente entregar o jogador só para não pagar mais salário. Por isso eu acho difícil o Valencia sair, até porque ele tem contrato. E eu tenho certeza, Silvani e Caio, que se algum clube tentar contratar o Valencia sem pagar, o Inter não vai liberar. Não vai liberar. Nem pode. Nem pode. Não dá. Outro jogador, Caio e Silvani, que deve sair do Inter, esse sim deve sair, mas tem um fio de esperança. E quem acompanhou meu vídeo no YouTube aí deve ter visto. Estou falando do Wesley. O que acontece? O Inter esperava pelo Wesley 12 milhões de euros. 12 milhões de euros vindos do Krasnodar. Por que 12? Porque 10 é o valor que o Krasnodar quer pagar no Wesley e 2 seria o perdão da dívida do Wanderson. O Inter ainda deve 2 milhões de euros pelo Wanderson, então aí ficaria pelo valor do Wesley. Só que o Krasnodar não quer assim. O Krasnodar quer pagar os 10 milhões de euros e o Inter ainda ficar na dívida com o Wanderson. Então é essa a situação. O Inter quer chegar a 12 e o Krasnodar quer por 10. Então o Inter teve um recuo estratégico, mas é o que tudo indica, mesmo assim o Wesley deve ser vendido.
Caio Stroff, o que tu acha? Vamos lá. É ruim, tá? Essa negociação dos 12 milhões, dos 10 milhões, mas não desconsiderar a dívida é ruim para o Inter, mas o Krasnodar, como credor que ele pode fazer o tipo de negociação que ele bem entender por ter por ser um credor ali, enfim, né? Mas o Inter vai ter que saber bem o que quer em relação ao Wesley, né? Se realmente quer vender. Eu acredito, sincero e honestamente, que o Inter não vai permanecer com o Wesley. E agora a questão de credor para lá, credor para cá, faz parte do futebol, e aí é um preço, né? Um ônus que o Inter paga por não ser um clube fiel ao que assina, né? Que é fazer um clube com muitas dívidas, um clube com bastante espaços assim para se pagar. O Krasnodar tá, acho que o Inter não, para mim não tem erros nessa negociação, tá, Abdala? Não, para mim não tem erro. O Inter tá tentando, o Inter como credor, como devedor, aliás, tá tentando diminuir a sua dívida e fez uma proposta que abrange essa dívida em relação ao Wanderson, e o Krasnodar, o russo, tá fazendo a sua parte como credor, que é de tentar receber, de qualquer forma, o seu valor devido pelo Inter. Então, acho que não tem nada errado, e eu acho que o Inter vai sair perdendo nessa negociação por esse motivo. E Silvani França, o que pensa dessa negociação? Erro do Inter, erro do Krasnodar, o que o Silvani pensa? Porque assim, o Inter contava com esses 12, a perdão da dívida pelo Wanderson, o Krasnodar não quer assim, e aí ficou esse imbróglio, mas a tendência é que aconteça e se concretize a venda por 10 milhões de euros. Mas o que o Silvani pensa desse entrave? O Abdala, eu ouvi hoje a seguinte historinha, que o Wesley talvez não vá, porque dos 10 milhões de euros, o Inter só vai ficar com 5 milhões de euros, porque os outros 5 milhões de euros vão para as mãos do Palmeiras, porque os direitos econômicos do jogador, o Inter não adquiriu 100% dos direitos, adquiriu só 50%. Mais os 2 milhões que o Inter tem que dar para o Krasnodar, aí, em vez de 5, o Inter vai ganhar 3. E aí o Inter está avaliando se vale ou se não vale a pena. Bom, eu acho o seguinte, cara, o Inter está numa situação extremamente delicada. Porque, pelo que vocês estão relatando, pelo que eu ouvi, o Inter não tem equação que faça o Inter sair ganhando aí, a não ser que o jogador fique. Fora disso, o Inter vai ser perdedor. Porque o Krasnodar, é lógico, evidentemente, ele quer receber o dinheiro do Wanderson lá. E tá certo o Krasnodar, e tem razão o Krasnodar. Tá certo, e tem razão. Eu acho que o Inter deveria apostar na seguinte situação: vender o Wesley para um outro time qualquer do mundo, menos para o Krasnodar, porque se vender para este time, realmente o Internacional vai sair perdendo, porque ele deve 2 milhões, e aí ele discute com o Krasnodar depois como pagar esses 2 milhões. Agora, ou eu venderia para o Krasnodar sem ter esses 2 milhões embutidos na negociação aí, ou eu vendia para outro time. Com esses 2 milhões na mesa aí, com 50% para o Palmeiras, eu buscaria vender para outro time para poder levar o mínimo de retorno financeiro possível, senão é prejuízo total, meu amigo.
Saindo o Wesley, que deve acontecer, o Wesley deve sair. Saindo o Wesley, o plano A para reposição é o jogador que deve fechar com o Fluminense, que é o Marquinhos, que não joga nem na posição do Wesley. O Marquinhos é do outro lado do campo, ele joga na mesma do Tabata. Então o Inter foi para o seu plano B. Seu plano B é um jogador de 25 anos, colombiano, que atua no Racing de Avejaneda e se chama, Silvani França, Johan Carboneiro, que foi campeão agora com o Racing da Copa Sul-Americana e em cima do Corinthians, em cima do Cruzeiro, eliminando o Corinthians. Então o Inter está tentando a negociação pelo Johan Carboneiro, jogador de 25 anos, que tem como característica a velocidade e é muito veloz. Eu confesso para vocês, eu também fiz um vídeo no meu canal aqui do YouTube falando desse jogador, que eu não conheço tanto. Eu até acompanhei alguns melhores momentos desse jogador, eu não lembro de ver esse jogador. Buscamos algumas informações, é um jogador muito veloz e é muito bem visto na Colômbia, muito visto na Colômbia e também na Argentina, que é a liga que ele atua. Então a reposição do Wesley deve ser, não fechou ainda, mas Inter e Racing estão conversando para o Inter contratar Johan Carboneiro. Tu acha que vale a aposta, Silvani França? Porque a gente vai lembrar, o Wesley veio mais ou menos com a idade do Carboneiro, o Wesley era reserva do Cruzeiro, assim como o Carboneiro, e o Wesley era promissor, assim como o Carboneiro também. Então, o Wesley veio em baixa e conseguiu a alta na carreira no Inter, e o Carboneiro pode repetir a mesma fórmula. Mas hoje o Carboneiro é reserva do Racing, ele até alternou titularidade e reserva, mas hoje Johan Carboneiro é reserva do Racing. Por isso, o clube está disposto a negociar com o Internacional, Silvani. Pois é, o plano A, que é o Marquinhos, né, que saiu do Fluminense também, não jogou tudo isso no Fluminense esse ano também. A verdade é essa. Está indo para o Cruzeiro porque o Fernando Diniz é fã do jogador, foi o Fernando Diniz que encontrou com ele no São Paulo, quando ele estava na base. Depois o Fernando Diniz pediu ele, e o Fluminense repatriou ele lá do futebol do Arsenal, e agora o Cruzeiro vai levar ele. Então, economicamente, ficou inviável para o Internacional, porque você competir financeiramente hoje com certos clubes no futebol brasileiro é besteira. Então, não deu. Esse jogador... Eu vou te ser sincero, desculpem, perdoa a minha ignorância, mas eu vi jogar pouquíssimas vezes, não sei muito dele, o que eu sei é o mesmo que você sabe. Então, eu acho assim, é uma aposta. Como o Bernabé foi uma aposta, como o próprio Wesley veio como uma aposta, porque, né, no Palmeiras não estava rendendo e tal. Então, eu acho que é uma aposta. E como aposta, tem que ser encarado como uma aposta. Dá certo, pode não dar certo. Agora, me incomoda o seguinte, porque se ele joga do outro lado, e o outro lado você tem o Tabata e tal, parece que o lado que vai ficar descoberto no Internacional é o lado esquerdo. Por que você vai trazer um jogador que é uma aposta que vai jogar num lugar diferente daquele que você precisa? Não está faltando um pouquinho aí de profissionalismo do Internacional e tentar entender onde que ele vai colocar os seus reforços, onde que realmente ele precisa, quem que ele precisa e para onde que ele precisa, não? Silvani, a minha ideia é a mesma, eu queimei a língua com o Wesley, posso queimar com o Carboneiro se fechar com o Internacional. Quando o Inter anunciou o Wesley, eu disse, vem para ser reserva do Wanderson. O Carboneiro é a mesma coisa, vem para ser reserva do Wanderson. E agora eu pergunto para o Caio Stroff sobre o Carboneiro. O que o Caio acha dessa contratação, se o Inter vier a fazer essa contratação? Lembrando que o nosso programa é gravado, ele vai ao ar no sábado agora. Então tu estás acompanhando no sábado, e o Inter pode, claro, não vai ter fechado nenhuma negociação acertado porque ainda não abriu a janela, mas pode ter apalavrado. Carboneiro muito próximo do Inter, o Inter tem interesse nesse jogador. Mas assim, Caio, o Carboneiro era o plano B. O Nicolás Fonseca, o volante uruguaio que o Inter estava de olho, também era o plano B, porque o plano A era o Eric. O Inter estava negociando com o Eric,
chegou o Bahia, levou o Eric. O Inter tá negociando agora com o Marquinhos, pum, chega o Cruzeiro, leva o Marquinhos. E aí o Inter teve interesse no Pita, chega o Bragantino, pum, leva o Pita. Então o Inter tá sempre tendo que ir no mercado atrás de mais um jogador. Daqui a pouco, se outro clube com investimento no Brasil tiver interesse no Carboneiro, vai acontecer a mesma coisa. Então o Inter tem que apalavrar e acertar com quem ele quer contratar na hora, logo, porque vai ficar nessa enrolação. Ei Marquinhos, tu gosta de Porto Alegre? Chega o Pedrinho e fala, não, mas eu te ofereço aqui 600 mil. Ele vai pra lá, não tem essa do gosto de Porto Alegre. Te ofereço 600 mil em um apartamento no centro da cidade. Claro! Tchau e benção. Claro, porque assim, ó, Marquinhos foi público que o Inter estava negociando, o Eric era público que o Inter estava negociando. Clubes que têm poder de investimento como o Bahia, como o Cruzeiro, eles vão chegar e vão atravessar. Se tem interesse no jogador, eles vão atravessar. Se o Palmeiras agora, que perdeu o Dudu, se interessar no Carboneiro, o Palmeiras vai chegar... Seguinte, ô presidente do Racing, aqui é a Leila Pereira, beleza? Quanto que tu quer no Carboneiro? Eu pago o dobro. O Internacional quer pagar isso, eu pago o dobro. Então, cara, tem que agilizar, tem que fechar. Tem convicção no cara? Acerta de uma vez com ele, Calistrofe. Abdala, assim, em primeiro lugar, eu sou... Deixa eu ver se meu áudio tá bom. Tá. Em primeiro lugar, eu confesso que não sei sobre o Carboneiro. Não sei mesmo. Percebemos que dos três aqui ninguém realmente viu o Carboneiro jogar. A gente buscou lances, a gente buscou informações, ninguém realmente lembra desse atleta, né? Porque eu confesso que quando ele jogava como titular no Racing, eu não lembro desse atleta, eu não lembro. E agora na reta final ele perdeu a posição. Até vi a final contra o Cruzeiro, vi o jogo contra o Corinthians e não lembro desse jogador, não sei nem se ele entrou em campo. Pois então, a gente não sabe mesmo, tá? Mas, assim, o que eu posso dizer, sendo do Rio Grande do Sul e acompanhando o futebol das duas agremiações aqui, tanto do Grêmio quanto do Inter, mais de perto, é que, cara, eu realmente não sei o que acontece, né? Tanto o Grêmio quanto o Inter tem uma dificuldade muito grande em amarrar contratos, tá certo? Em amarrar contratos que sejam favoráveis. Não sei se o Carboneiro é a melhor opção, eu não sei se o Wesley vai ficar, não sei se o Wanderson vai sair, não sei de nada, porque tudo pode acontecer. O que eu sei é que tanto o Inter quanto o Grêmio têm dificuldades há anos de fechar bons contratos. O Grêmio passou agora há pouco tempo com o treinador um problema. Graças a Deus está fechando com outro. O Inter também está tendo dificuldade de... Mas não fechou ainda, tá, Caio? Não fechou ainda. Eu disse está fechando com outros. Está fechando, né? E o Inter está tendo dificuldade em negociar, cara. O Eric, que querendo ou não, foi um bom destaque do Atlético Paranaense, mas é um time de Série B que precisa de dinheiro e vai cair o ano que vai disputar o ano que vem a Série B. Então, gente, antes de trazer o jogador A, trazer o jogador B, Grêmio e Inter têm que aprender a amarrar contrato. O Grêmio e o Inter perdem oportunidades, os dois, por causa disso. Eu acho que a atenção... Não sei realmente do Carboneiro, eu não sei da característica dele. O que eu sei é que o Inter entra ano, Grêmio e Inter, entra ano, sai ano, e tem muita dificuldade de amarrar um contrato que seja minimamente, não só favorável, mas tem que ser seguro para o clube. E isso é a maior dificuldade. E aí, tu não tem dinheiro dentro do mercado competitivo e tu não consegue amarrar um contrato minimamente adequado, aí tu perde jogador, aí não tem o que fazer, Abdala. Olha aqui, Caio Silvani, o jogo das oitavas da Copa Sul-Americana, se eu não estou enganado, foi antes da janela do meio do ano. O Carboneiro jogou contra o Huachipato, só que isso foi nas oitavas. Nas quartas, contra o Atlético Paranaense, ele entra num dos jogos
No final, faltando 5 minutos, depois contra o Corinthians, ele não entra na semifinal, nenhum dos dois jogos, e na final contra o Cruzeiro também não entra. Então na Copa Sul-Americana ele participa da primeira fase e participa das oitavas como titular. No jogo contra o Atlético Paranaense, em um dos jogos ele entra no final, no apagar das luzes para dizer que entrou, contra o Corinthians ele não entra, e contra o Cruzeiro ele também não entra. Então é um jogador que realmente perdeu muito espaço lá no Racing. O Racing fez uma janela de meio do ano muito boa também, muito boa. O jogador que joga hoje na posição do Carboneiro é o Salas, que é super renomado. Então, por isso o Racing estaria disposto a negociar o Carboneiro, que agrada o Internacional. Tem 25 anos, acho que vale a aposta se o Inter conseguir alinhar bem a contratação, a forma de contratar. Agora, eu acho que ele vem para somar grupo, eu acho que ele vem para ser um reserva do Wanderson, daqui a pouco ele até pode entrar pela direita no lugar do Tabata, né? Eu sei que ele gosta de jogar pela esquerda, é um jogador de velocidade, um jogador para segundo tempo, então assim... Eu acho que vale a aposta, mas é isso que a gente está debatendo. Se o Inter tem convicção, tem que apalavrar agora. Silvani França, Caio Stroff. Nossa última pauta é sobre a base do Inter, porque o Inter tem jogadores, e são 3 jogadores que irão jogar o campeonato sul-americano, brasileiro, pela seleção brasileira, sul-americano sub-20. São eles: Gabriel Carvalho, que todos nós conhecemos, Gustavo Prado e Ricardo Matias, são os 3. Gabriel Carvalho, meio armador, Gustavo Prado, hoje o jogador de lado do campo, reserva do Wesley e do Wanderson, e o Ricardo Matias, para quem não lembra dele, aquele golaço contra o Corinthians de letra, foi do Ricardo Matias. Então esses 3 jogadores não irão disputar o Campeonato Gaúcho, Silvani França. Com isso, o Inter busca um centroavante no mercado, porque vai ter no seu grupo Valência e Borré, que não são centroavantes de área, são jogadores que podem jogar dentro da área, mas não são centroavantes. O Inter está negociando o Alário. O Ricardo Matias, então, não participa do Gauchão porque estará na seleção brasileira sub-20 e o Inter está em busca de um centroavante justamente por isso. Será que o Inter daqui a pouco também possa buscar um jogador para ser o reserva do Alan Patrick porque não vai ter o Gabriel Carvalho? E o Carboneiro já pode estar chegando pensando nessa ausência do Prado, porque a gente sabe que o Inter tem uma necessidade absurda, uma necessidade urgente de levantar a taça do Campeonato Gaúcho. Então tu perder o Wesley e o Prado numa tacada só, um por venda e o outro durante todo o gauchão, é perigoso. Tu perder o Gabriel Carvalho, que é um cara que às vezes é titular e entra em todos os jogos, é perigoso. E tu perder o teu único centroavante de área do grupo, é perigoso também, Silvani França. Você sabe o que eu penso? Eu vou ser muito sincero, às vezes o pessoal fala assim, pô, o Silvani, é chato, fala demais e tal, não sei o quê. Silvani deve estar pensando assim agora. Silvani Botafoguense, campeão brasileiro e da América, deve estar pensando assim, ó. Cara, que time amador. Não, mas olha só, eu penso a seguinte coisa. O Internacional está mandando 3 joias dele para disputar o Sul-Americano. Eu não sei se é obrigado a ir ou não. Mas a gente está cansado de ver ao longo da história, principalmente seu Flamengo, seu Palmeiras, dizer não, meu jogador não vai. Não, o Hendrick não vai. O não sei fulano lá não vai. Porque eu preciso deles aqui. Não vai. Sabe por que os caras estão indo? Porque, assim, o Vasco tinha uma joia, aquele menino que foi para o Chelsea, depois sumiu. O Andrei? O Andrei. O Vasco ficou louco. O Vasco ficou louco. Eu estou falando que eu acompanho aqui. O Vasco ficou louco para o Andrei ir para a seleção brasileira para poder ser vendido para o Chelsea. Cara, o Internacional só pode estar querendo que vender. Os 3 vão para poder vender os caras logo ali na frente. Agora, há um flagrante prejuízo técnico enorme para o Internacional. Porque tudo isso que você está falando aí requer mexer em situações financeiras que o clube pode até resolver com a venda do Gabriel Carvalho mais para frente ou até agora, porque já tem um zum aí do Gabriel Carvalho ir embora por agora.
E o Internacional libera os caras assim. E eu vou falar a verdade para vocês. O Internacional precisa de ganhar esse gauchão como quem está no deserto precisa de água. Então, eu acho que... Desculpa falar, o Abdala, desculpa ao pessoal da torcida do Inter. Eu falo isso porque a gente observa muito futebol e a gente não pode deixar essas coisas acontecerem. Em primeiro lugar, cara, desculpa, é o clube, é o Internacional. O Internacional tem que olhar para dentro dele e falar: eu não posso liberar o Gabriel Carvalho. É o cara imediato aqui do Alan Patrick, qualquer coisa, o menino entra e ajuda e resolve o jogo. Eu vou liberar ele para a seleção brasileira para disputar um sul-americano, cara. Para. Não, pelo amor de Deus, sinceramente... E, ô Silvani, outra coisa, Silvani, vamos combinar, na seleção brasileira ele é reserva, no Inter também, mas ele tem muito mais possibilidade de aparecer e jogar melhor no Campeonato Gaúcho, onde os adversários têm um nível inferior, do que no Campeonato Sul-Americano com uma seleção brasileira sub-20 cheia de estrelas. Então, até na questão de divisão dos mercados de fora, é melhor que ele jogue o Campeonato Gaúcho. Se ele arrebenta contra o São José, o pessoal vai dizer: mas esse menino joga muito, porque ele já fez um Brasileirão onde ele inicia muito bem. É verdade que ele caiu um pouco de produção na reta final, mas o começo dele é o começo onde os holofotes estavam nele. A gente tem que lembrar que dois jogadores do Internacional, pegaram uma bomba e transformaram essa bomba num negócio fabuloso. O Bernabé, ele entra num jogo contra o Rosário Central, onde a torcida vaiava o René a cada toque. A cada toque. O Bernabé, ele entra, o Beira-Rio vai abaixo. O Inter parecia que estava fazendo gol de título, pela felicidade de não ter mais o René. Então, assim, o Bernabé entrou com esse entusiasmo, mas olha a missão do Bernabé: substituir um cara que a todo momento era vaiado. O Bernabé foi lá e deu conta do recado. O Gabriel Carvalho, com 16 anos de idade, ele completou 17 agora. Ele entrou com 16 anos de idade simplesmente para substituir o Alan Patrick, no momento em que o Inter estava mal, e o Inter começa a engrenar. O Inter, ele faz parte dessa engrenagem. Então, assim, no momento onde ele podia oscilar, ele deu resposta. Ele cresceu no momento em que o Inter precisava. Depois ele oscilou, perdeu posição, é jovem, tem 17 anos, gente, pelo amor de Deus, 17 anos. 17 anos a gente estava na escola ainda. 17 anos, eu me formei com 17 anos na escola. A gente vai exigir que um cara desse, jogador de... Um menino. A gente vai exigir que o menino jogue bem todos os jogos. Eu vejo grandes veículos de comunicação, mas daqui a pouco esse menino pode ser que nem jogue tudo isso. Gente, ele pode não jogar tudo isso, como ele também pode se tornar um craque. Ele tem 17 anos, que ele tem qualidade técnica, a gente já viu. E outra coisa, se realmente ele fosse um jogador que não se pode ter tanta expectativa, a Arábia não ia oferecer 22 milhões de euros e o Arsenal não entrar em contato e falar o seguinte: o Arsenal monitora esse menino desde a base, tá? Desde a base. O olheiro do Arsenal não ia entrar em contato e falar assim, ó: seguinte, o Arsenal disse para não vender o menino para a Arábia, porque o Arsenal vai pagar mais. Se eles estão oferecendo 22 de euros, o Arsenal oferece 25. Então, gente, pelo amor de Deus, o jogador que tem essa expectativa de venda, que passa de 150 milhões de reais, com 17 anos, ninguém vai me passar o cachorro, que é um jogador ruim, que é um jogador que pode dar errado. Ele pode dar errado, é natural da vida. Muitas coisas acontecem. O Pato deu errado. O Pato era para ser o sucessor do Ronaldo Nazário. E o Pato deu errado. Então, muitas coisas podem acontecer. Mas esse menino tem potencial, tem qualidade. Se o Inter consegue a venda de 150 milhões, é muito bom pro Internacional. Só que assim, gente, tem muita gente dizendo assim: vende, eu sou a favor de vender. Mas tem muita gente que diz assim: vende. Gente importante, Silvani França. Vende, porque eu não sei se esse guri vai saber nem jogar futebol. Porque esse guri talvez não tenha bola nem para ser titular do Inter. O menino tem 17 anos, Silvani França. 17 anos. O problema é o seguinte, o Abdala. O menino é novo, vai oscilar. Burro velho oscila. Por que o garoto não vai oscilar? Qual o problema? O Alan Patrick tá jogando essa bola toda agora, depois dos 30. Pois é. E até os 30 o Alan Patrick foi o quê? Um jogador mediano. Um coadjuvante em quase todos os clubes. Exato. Agora, eu penso o seguinte, o Abdala. Eu acho que
a minha visão é uma visão um pouco romântica. Às vezes eu nem gosto de falar muito isso, porque as pessoas falam, pô, ele está viajando, está fora da casinha e tal. Eu pego como exemplo o Luan do Grêmio. O Grêmio tinha potencial para poder vender o Luan, certo? O Grêmio segurou o Luan, o Grêmio teve um resultado técnico primeiro, ganhou título com o Luan, e depois mandou e depois que aconteceu aquilo tudo, o Luan foi embora. Eu acho o seguinte, jogador tem que dar primeiro resultado técnico. Você pega agora, assim, desculpa eu usar o Botafogo, mas assim, pô, se o time do Botafogo, se de hoje até terça-feira, se dissolver todinho, não ficar nenhum titular, o Textor vai ganhar uma baita de uma grana em cima de um resultado técnico, porque eles deram 2 títulos para o Botafogo. Jogador que é bola e que vale muito, tem que dar resultado técnico primeiro e resultado financeiro depois. Aí sim. Fora disso, vão vender porque não sabe o que vai ser? Não, vão vender a hora que der para vender. Esse menino, Gabriel Carvalho, daqui a 1 ano, ele pode estar valendo 200 e poucos milhões se o Inter souber trabalhar a carreira dele, trabalhar a situação dele entrando nos jogos da maneira acertada, o máximo que ele puder. E o Inter tem que contar com o Roger para isso. O Roger tem um exemplo, Silvani. O Roger tem um exemplo, Silvani. Oi? Quer um exemplo? Fabrício Bruno, que nunca pisou na Europa, por ter sido campeão pelo Flamengo e sido convocado pela seleção, com quase 30 anos, iam pagar nele quase 90 milhões de reais. Quase 90 milhões de reais. Se o Vitão, que tem 26 anos, 25, 26 anos, fosse campeão brasileiro nesse ano, eles iam pagar mais de 100 milhões de reais no Vitão. Mais. O próprio Gabriel Carvalho ia estar batendo 250 milhões. O Wesley ia valer pelo menos 20 milhões. Então, assim, um título, como conquistou o Botafogo, conquistou o Flamengo, valoriza demais os jogadores que estão no elenco. Valoriza demais. O Bruno Gomes hoje valeria mais do que o Wesley do Flamengo. Se o Bruno Gomes tivesse batido o campeão. Ou se não valesse mais, ia estar na faixa do Wesley. O Bernabéu hoje, se o Inter contrata e bate campeão, ele ia valer o dobro. Você tem uma ideia? Bateu na mesa do Textor 3 propostas pelo Igor Jesus. O Textor virou para os caras que mandaram as 3 propostas e disse o seguinte: menos de 30 milhões de euros eu não converso. Agora, se o Botafogo não tivesse sido campeão, com 15 ele já tinha pego. É isso. Né? É só a gente pegar, Silvani. O que aconteceu com o Cuesta? Quanto que o Bahia pagou nele? Cara, eu não lembro não, sinceramente. Mas não foi muito alto o valor, né? Não foi não. Imagina se ele tivesse sido campeão brasileiro ano passado. Talvez ele nem saísse do Botafogo, tá? Exato. Claro, tu vai lembrar melhor do que eu. Tô tentando pegar. Quem eram os jogadores que faziam o lado do campo? Era o Júnior Santos e quem era o outro? Eu não vou lembrar agora. Tu deve lembrar, ano passado. E o Vitor Sá. E o Vitor? Onde é que tá o Vitor Sá hoje? Vitor Sá acho que voltou para a Alemanha, me parece, ou Japão. Uma coisa assim, tá fora. Mas teria saído pelo dobro, né? Se fosse campeão. Com certeza absoluta. O Eduardo tá valorizado hoje por quê? Eu não sei se o Cruzeiro vai pagar muito ou se vai pro final de contrato, mas o Eduardo se valorizou. Final de contrato, tá indo por final de contrato. Tá acabando e o Botafogo liberou e tranquilo. Mas... então é final de ciclo. Final de ciclo. Mas o Cruzeiro está pegando porque é o Eduardo que jogou no Botafogo, que foi campeão brasileiro. Claro, lógico. Quem vocês acham que está melhor visto hoje, tá? Sem clubismo, tá? Mas quem vocês acham que está melhor visto hoje? O Cristaldo do Grêmio ou o Eduardo? Eu acho que o Cristaldo joga mais bola que o Eduardo. Mas quem provou com título é o Eduardo. Sim.
Então é isso. Eu não sei que o Caio não chegou a falar dos jogadores do Inter convocados, né, Caio? Não cheguei a falar, mas é isso, Abdala. O futebol, ele é a valorização do futebol é totalmente proporcional àquilo que o clube entrega de receita e de qualidade, né? O exemplo que o Silvani deu do Igor Jesus, do Eduardo, né? O exemplo do Eduardo, aliás, foi dado por ti, mas o Silvani deu o do Igor Jesus. É isso. Por que os jogadores valem o dobro? Porque eles jogaram para valer o dobro. E os seus clubes receberam nos cofres, e aí falando em premiação, o dobro. Sabe? É tudo proporcional. Tá claro que é proporcional. E o Inter tem essa dificuldade porque não ganha título, porque não é visto. O Inter é visto hoje no mercado brasileiro, com todo respeito, mas o Inter é visto hoje como um mal pagador. O Inter tem dificuldade para pagar um russo, que tá tudo parado lá. O Inter tem dificuldade para pagar um russo, que tá há 1 ano e meio com guerra e o futebol parado. O Inter não é competitivo para disputar com um jogador com o Facundo, como é que é o nome do o Inter não consegue disputar jogador com o Atlético Paranaense. Por quê? Não consegue o Pita, não consegue o Pita. Porque não é valorizado no mercado. O Inter, a marca do Inter no futebol brasileiro, mas a marca do Inter tem não sei quantos anos de história, é patrocinado pela Adidas, é isso, é aquilo outro, fez não sei, trouxe o Valência, trouxe o Borré, trouxe o Alário, trouxe o Escambau, mas o Inter não se pagou. Esse investimento que o Inter fez não se pagou. Por quê? O Inter fez um investimento de 100 milhões e hoje deve 700. Isso não pode, isso não é do dia para a noite. É por quê? Porque o Inter não se valorizou, os ativos do Inter não se valorizaram. E aí não tem o que fazer. O Inter vai perder dinheiro e a base do Inter também vai perder dinheiro, porque o clube não é visto, Vidal. O clube não é visto. Como é que o Grêmio consegue? Como é que o Botafogo consegue? Porque sabe trabalhar. Claro que a comparação do Botafogo eu acho que é o exemplo de certeza, assim, o exemplo que mais deu certo. Por quê? Porque ganhou e é totalmente proporcional. A valorização do clube como instituição e do jogador que lá está é totalmente proporcional àquilo que ele faz dentro da sua temporada, dentro do esporte. Não tem. Tem que, para valorizar, tem que estar na vitrine. E por isso que a meta do Inter não é vender o Bernabé para pagar o fulano, não é vender o Wesley para pagar a dívida. A meta do Inter é ganhar título. Senão, vai terminar o ano que vem, vai terminar 2025, nós vamos estar aqui os três falando que o Inter está devendo X, porque não ganhou, porque perdeu o gauchão de novo pela 8ª vez para o Grêmio. É isso que nós vamos fazer se nada mudar. É isso, Caio. É isso, Silvani França. 1h15 de programa, lembrando que tu vai assistir o programa, tu vai deixar o teu like, tu vai te inscrever no canal se tu não for inscrito, tu vai compartilhar em todos os grupos de WhatsApp, tu vai colocar o teu comentário, porque a gente não vai ler, porque a gente não tá ao vivo, mas teu comentário vai ficar salvo aí, vai ficar guardado, tu pode interagir no chat com o pessoal também. Então esta live vai pro ar, deixa eu ver aqui que dia é sábado, dia 28, 15 horas, então tu estás no dia 28,
Eu vou me teletransportar para o futuro, Silvane França. Tu estás aí nos acompanhando no dia 28, às 15 horas. Agora já no final do programa, deve ser 16 horas e 15 minutos. Então tu estás nos acompanhando, tu deixou o teu like, tu te inscreveu, tu compartilhou, tu ativou as notificações, tu ativou o sininho para ter as notificações assim que tiver vídeo no canal. E eu aqui agradeço a Silvane França, a Caio Strofe, porque estamos encerrando mais um Debate Vermelho. Muito obrigado pela tua audiência. Não esquece, me ajuda a batermos a meta de inscritos. Te inscreve no canal. O like é de suma importância. Vai com a vinheta. Vamos com a vinheta, Silvane, para encerrar o vídeo. Um abraço.